Olá, pessoal. Começa aqui mais um Especial Saúde. Você sabe que toda sexta-feira, às 8 da noite, tem uma conversa muito importante, justamente para trazer para vocês informações sobre esses tempos de pandemia e, principalmente, como enfrentar e vencer esta situação. Hoje, estamos muito felizes porque recebemos alguém que tem uma vida dedicada à saúde e, tenho certeza, nesses tempos de pandemia, tem trabalhado muito para ajudar a gente a vencer, enfrentar e vencer esse período, que é o Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. Cláudio, que alegria tê-lo aqui no Especial Saúde, principalmente para você trazer um pouco mais de respostas, né, às dúvidas que o pessoal está procurando esclarecer. Tudo bem com você? Bem, queria dizer que não é uma alegria sua só, eu diria que é um privilégio meu. Muito obrigado por estar aqui, sendo convidado e poder compartilhar um pouco da minha vivência na área da saúde. Com certeza, teremos bastante que conversar aqui, inclusive com a doutora Lúcia, que conhece já de longa data. Cláudio, aqui eu brinco, né, que o Biografias é terça-feira às 8 da noite, né? Mas todo mundo que passa pelo Especial Saúde sai com carimbo. Contei minha biografia. Então, se você puder resumir um pouco da sua trajetória. Bem, eu sou médico, graduado pela Escola Paulista de Medicina, tenho mestrado e doutorado em oftalmologia, sou professor de políticas públicas do MBA em saúde aqui da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein. Fui secretário da Saúde do município de São Paulo, fui presidente do grupo United Health aqui também do Brasil, presidi o Einstein durante 15 anos, fui seu vice-presidente e hoje sou presidente do conselho do Einstein e presidente do Instituto Coalizão Saúde. Além disso, uma série de funções dentro da comunidade judaica. Fui presidente da comunidade judaica durante 6 anos e tenho, na verdade, o orgulho de continuar exercendo a minha medicina como médico oftalmologista, o que eu acho que faz toda a diferença para alguém que quer trabalhar na gestão na área da saúde, o contato com o paciente, porque é justamente dentro desse foco é que existem os projetos de qualidade e que garantem certamente a segurança e o affordability, que é fundamentalmente o acesso. Perfeitamente, e eu tenho um carinho muito especial pela comunidade judaica, porque graças ao senhor Samuel Klein da Casa Bahia, eu me descobri como biógrafo, né? Há mais de 16 anos ele me deu essa oportunidade, me escolheu para essa honra, né? E hoje a biografia dele está na 8ª edição, estou no 32º livro, enfim, então devo muito também ao senhor Samuel Klein e à comunidade onde tenho grandes amigos. Antes da doutora Lúcia Wad dar as boas-vindas também para você, Cláudio, eu queria que você explicasse uma frase sua que eu li e gostei muito. A saúde, simplesmente o maior patrimônio da vida, tal como se encontra hoje, é marcada pela falta de acesso, por desperdícios e, sobretudo, pela falta de criatividade e ousadia. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais essa frase. Veja, quando eu falo da saúde como o maior bem da vida, isso é um preceito judaico, né? Porque sem saúde, na realidade, nós não temos nada. E, aliás, os chineses falam a mesma coisa. Quer dizer, a saúde, de fato, é um grande patrimônio. A questão é que nós lembramos da saúde, em geral, quando estamos doentes. E nós não cuidamos da saúde. E quando cuidamos, nós fazemos isso nem sempre lançando a mão da melhor evidência. E muitas vezes exercendo uma prática que é repleta de desperdícios, de redundâncias. E hoje nós sabemos que aproximadamente 33% do que gastamos seria absolutamente desnecessário. Então, num contexto onde a gente quer a saúde enquanto um direito social, se nós não tivermos uma condição de trabalhar adequadamente os recursos, infelizmente, a gente não vai tratar a saúde dentro da linha que eu citei, direito social e como equidade. E, portanto, é uma maneira que eu tenho repetido sistematicamente. Nós temos que melhorar a eficiência, nós temos que melhorar a eficácia e a efetividade. Isso se faz, logicamente, fazendo uma conta de trás para frente, subtraindo aquilo que não agrega valor. Essa conversa vai ser muito agregadora pelo seu olhar, sua experiência, tanto na saúde pública quanto na privada. Doutora Lúcia Wad, as boas-vindas ao Dr. Cláudio Lotenberg. Dr. Cláudio Lotenberg, é uma honra tê-lo aqui no nosso canal. Existem aí muitas questões sem respostas, a gente está aprendendo ainda com essa nova doença, né? E eu gostaria de saber, na sua opinião, como está a resposta do Brasil frente a esta pandemia? Estamos no caminho certo, doutor Cláudio?
Lúcia, primeiro, muito obrigado pelo elogio que você coloca. E, de fato, a situação da pandemia é uma situação onde o mundo tem um inimigo único, que é um vírus. E para um vírus onde nós até não temos uma manifestação que necessariamente ela é grave. Aliás, a maior parte dos casos são casos assintomáticos. O grande problema dessa pandemia é a capacidade de transmissão desse vírus. E, consequentemente, uma busca simultânea de pacientes às unidades hospitalares. E, logicamente, nos casos que complicam, aí a utilização de medicina crítica, nós podemos ter uma supersaturação das instalações desses estabelecimentos. O Brasil, eu acho que demorou muito para tomar determinadas atitudes. E são atitudes que muito mais denotam comunicação do que as questões que foram até debatidas e que eu vejo são relevantes, como é a questão da cloroquina, da corticoide, não da corticoide. Por quê? Porque aquilo que se mostrou efetivo durante esse período foi justamente aquilo que nós já sabíamos, que é saber tratar adequadamente, saber utilizar a intubação quando necessário, saber quando internar, fazer uma boa fisioterapia respiratória. E, logicamente, os casos mais complicados são os casos onde nós temos comorbidade. Então, eu acho que nós demoramos muito para entender isso, nos perdemos em coisas menores, tá? Nós demoramos muito para estabelecer rotinas de testagem, para isolar adequadamente as pessoas. E a consequência disso é que, evidentemente, nós tivemos aí um número de vidas enorme, que poderia ser menor do que aquilo que a gente teria, talvez, conseguido obter, caso medidas dessa natureza tivessem acontecido. É lógico que existem coisas ainda simples, poderíamos falar sobre o uso de máscaras, né? A máscara, ela justamente tem o papel de diminuir a transmissibilidade. Hoje a capacidade de transmissão é da ordem de 3,5, ou seja, cada pessoa que pega pode transmitir para 3,5 pessoas. Quando a gente usa a máscara, a gente protege aquele que está falando conosco. Então a transmissão cai para aproximadamente 1, que é como se nós tivéssemos imunizado toda uma população. Então, eu acho que o Brasil poderia ter feito mais, acho que o Brasil fez pouco, mas ainda tem tempo de poder trabalhar. Nós temos observado que tem caído o número de casos novos. Isso é importante, mas nós temos que tomar cuidado como é que a gente sai desse isolamento. Não podemos relaxar. E aí eu digo, prescindir da utilização de máscaras, prescindir da utilização de recursos como a utilização de álcool gel e, evidentemente, toda a gama de informação que as pessoas têm que ter, inclusive para saber quando tem que procurar os aparelhos hospitalares para, justamente nesses casos, aí sim, se necessário, serem internados. Então, doutor Cláudio, mas uma questão que eu gostaria de colocar é que a gente observa é que grande parte das decisões relacionadas volta às aulas, abertura do comércio, uso de máscaras de cloroquina, deveria vir do governo federal, né? E aí a gente observa que cada município decide fazer o que acha melhor, porque o Brasil, obviamente, é um país de dimensões continentais, mas eu acho que deveria ter um diálogo único referente à doença, a orientações, ou um gestor que falasse com a população. Que nem, por exemplo, a volta às aulas agora. Existe uma polêmica muito grande, retornamos às aulas ou não? Então, tem o partido das pessoas que acham que devem voltar às aulas, outros não, cada município age de um jeito. A gente observa que as informações elas estão espalhadas e as pessoas desinformadas. Então, eu gostaria de saber qual seria a solução para isso. Uma das críticas que eu faço é que a saúde se politizou. Nós devíamos ter menos política em saúde e mais políticas de saúde. É verdade que determinadas linhas de discurso e orientações deveriam partir dos governos federais. Entretanto, as realidades em cada uma das cidades são diferentes. Tem cidades que são mais adensadas, tem cidades que são mais dependentes dos meios de comunicação de transporte coletivo. Tem cidades onde nós temos uma dispersão maior, zonas que são absolutamente urbanas, mas são rurais. Então, existem decisões que devem ser mais localizadas. Agora, para que isso aconteça, deveria existir um mínimo de entendimento entre as unidades federativas e o governo federal. Cada um com a sua responsabilidade. Isso foi talvez o que menos aconteceu. Eu não quero responsabilizar A, B ou C,
porque não seria justo. Eu acho que um ente que é um elemento que é eleito para ser governante no país, seja para o município, seja para o Estado, seja para o governo federal, ele está lá para nos servir. E cabe a ele, eu acho que é obrigação, a capacidade de diálogo. Que, aliás, no fundo, é o que norteia as relações humanas. Quer dizer, o que nos diferencia justamente é a habilidade do entendimento, um mínimo de entendimento. E eu acho que o problema aqui não é uma atribuição de culpa para um lado ou para outro, mas sim, eu acho que uma falta de sensibilidade dos governantes de forma geral, para que eles exerçam realmente as suas funções dentro de uma linha de entendimento, receita universal para uma sociedade que quer ser melhor. Doutor Cláudio, o que eu aprendi com os grandes gestores, né, como você, justamente é isso, né, em épocas de crise, antes de achar culpados, vamos resolver a situação, né, vamos solucionar o problema. Obviamente você teve, né, à frente da presidência executiva por muitos anos do Albert Einstein, uma gestão brilhante, uma expansão incrível, né, na entidade, e agora como presidente do Conselho. Mas, doutor Cláudio, pelo que as informações que nós temos, a iniciativa privada, os hospitais privados, se colocaram à disposição, né, das administrações públicas justamente para atender, né, nesse período, o período mais crítico, março, abril, maio, alguma demanda da saúde pública. Os prefeitos, os governadores deram ouvidos a essas ajudas que vocês ofereceram? Olha, isso é uma resposta também muito localizada, né? Existiram estados que abraçaram o movimento privado de uma maneira ampla, que eu acho que é aquilo que aconteceu no estado de São Paulo, e outros estados que não conseguiram. E aí, eventualmente por dificuldades de articulação ou até por dificuldade de recursos, né? Quando a gente analisa a renda per capita brasileira, a gente tem uma visão do país, mas a gente sabe que essa renda per capita depende muito da região do país e mais do que isso, porque existem regiões até onde você tem uma renda per capita elevada, mas pouco investimento em infraestrutura. Então, o Brasil é um país onde a gente tem vários Brasis, alguns, portanto, com uma capacidade maior de criar uma articulação entre o privado e o público, e outros que não. Eu sempre fui um ardente defensor de que essa divisão do mundo público e do mundo privado na saúde é um grande equívoco. Eu acho que o privado pode ajudar muito o público, assim como o público pode fazer muito pelo privado. Acontece que o nosso país tem uma carência muito grande em relação a recursos, né? Nós temos uma porcentagem do orçamento que é utilizada na saúde. Essa porcentagem, evidentemente, depende da capacidade de arrecadação. Houve um sofrimento das atividades econômicas do país e, portanto, houve uma diminuição dessa arrecadação. Para que isso possa acontecer, nós teremos que ter, portanto, um gasto além daquilo que é previsto em teto. As autoridades governamentais, logicamente, têm um receio de como utilizar esses recursos. Não estou dizendo só das práticas licitatórias, mas também de ultrapassar os limites do teto. Então, é uma situação muito sui generis, né? O que nós vamos tirar disso? Isso que é o mais importante. Qual vai ser o capítulo seguinte? Como é que a gente faz para aproveitar justamente as virtudes desses sistemas que são complementares, no sentido de aprimorar justamente o próprio financiamento e a qualidade? Nós temos um sistema privado que funciona, ele é bom, mas ele poderia ser muito maior também. Por quê? Porque hoje a regulamentação é muito rígida. E como a regulamentação não avança, a legislação muitas vezes não é muito clara, você tem muita judicialização. Então falta um ordenamento institucional, falta um ordenamento de governança, para o qual a gente precisa ter uma grande liderança. E talvez fosse esse o grande desafio, aí sim, do governo federal, que teria, no fundo, que neste momento assumir a batuta para justamente chamar a atenção desse ordenamento de governança, que certamente traria uma maneira de articular muito melhor, envolvendo o público e o privado, e, logicamente, dentro da realidade de cada região do país. O Hospital Albert Einstein, ele se organizou muito bem e respondeu muito bem frente a essa pandemia pela Covid-19. Qual é o aprendizado que a gente pode ter frente a essas ações? Bem, o Einstein tem uma tradição de ser uma organização que há muito tempo investe em práticas de segurança do paciente.
Então, quando a gente fala sobre certificação de qualidade, quando a gente fala de Joint Commission, quando a gente fala do IHI, tudo isso leva em consideração o ordenamento de prática assistencial. Todo projeto de governança corporativa, onde você cria espaços de atuação, eu quero deixar claro aqui dentro, quer dizer, o meu papel, o papel do presidente do Einstein, do Sidney Kleiner, né, é um papel fundamentalmente estratégico. Nós temos uma cultura organizacional que é liderada por um grupo de executivos. Então, esse é um processo que vem acontecendo ao longo desses 65 anos. Não é algo novo, né? Existe uma cultura de responsabilidade que faz parte do nosso DNA. O Einstein, há muito tempo, definiu quem é o seu cliente, que é o paciente. O Einstein definiu há muito tempo como trabalhar com o poder público. Ou seja, o PROAD é algo muito importante dentro da atividade do nosso hospital. O Einstein aderiu aos programas das organizações sociais, assumindo hospitais públicos em São Paulo. Então, existia todo um meio ambiente que estava preparado para isso. Agora, isso não nasceu de hoje. Ainda na década de 70, antes do próprio hospital funcionar, nós tivemos uma meningite muito importante, uma epidemia na cidade de São Paulo. E o Einstein já participava, sem ser um hospital, mas ele já ajudava disponibilizando ambulâncias e recursos. Quando houve o episódio do Haiti, teve o terremoto, o Einstein estava lá, antes mesmo da FAB. Quando houve o incêndio de Santa Maria, tá? O programa Fome Zero, quer dizer, abraçar causas públicas, é parte do Einstein. E eu só posso aproveitar, não para dizer como o Einstein faz isso, porque, como eu disse a você, é uma cultura, mas para agradecer. Agradecer, primeiro, a liderança do Sidney Kleiner e a alegria que eu tenho de ter um sucessor com as qualidades do Sidney. E, em segundo lugar, o diretor-geral, o executivo do quilate, do Henrique Neves. E aí faço questão de agradecer a ele em nome dos executivos e ao Sidney em nome dos voluntários. Esse time fantástico, de um Einstein que nunca para, um Einstein que acredita que pode fazer mais e fazer melhor. Nós, inclusive, moramos próximos aqui ao Einstein, Dr. Cláudio, aqui no Morumbi, e tem a segunda maior comunidade de São Paulo, né, que é uma favela muito grande aqui, Paraisópolis, né? E o Einstein, efetivamente, a gente sempre acompanha, né, com muitas ações internas ali, também socorrendo, né, essa comunidade. Então, é um trabalho realmente árduo, né, que tem à frente de ajudar aquele que tem mais necessidade, dos mais carentes. Doutor Cláudio, no mundo corporativo, uma reunião de 1 hora no Rio de Janeiro, né, que levava 10 horas entre pegar avião, ir, voltar, se reunir, voltar para o aeroporto, tal, hoje, né, por uma ferramenta tecnológica, em 1 hora se resolve 50 minutos. Para a medicina, li alguns dos seus textos sobre o 5G, sobre a telemedicina. Para a medicina, efetivamente, o que é que a pandemia acelerou em relação ao processo tecnológico? Veja, vamos primeiro partir de um ponto que eu acho que é a raiz dessa resposta. Nós estávamos atrasados aqui no Brasil em relação à telemedicina. A telemedicina já é regulamentada nos Estados Unidos desde 96, no Reino Unido de 98 e até em Angola há vários anos, né? O Japão é um conjunto de ilhas, a telemedicina já funciona lá há muito tempo, né? Nós mesmos, né, principalmente quem tem condições. Quem aqui não recebeu uma orientação médica por telefone? Estou dizendo nem por vídeo, por telefone. Quer dizer, um pediatra que orientou pela forma como uma criança chora. E aí a gente pode ver até as outras variantes. Quer dizer, uma fotografia que mostra uma lesão dermatológica, um machucado no olho. Quer dizer, a gente sabe que a telemedicina já era uma realidade, né? Eu acho que esse momento criou um senso de urgência. E isso quebrou-se um mito, né? Transitoriamente, o Conselho Federal de Medicina, ele diz que está liberado a utilização da telemedicina. Eu pergunto por que transitoriamente. Quer dizer, eu acho que a telemedicina veio para ficar. Substitui o médico? Em absoluto, mas deriva da atividade médica. Telemedicina é atividade para médico experiente. E não necessariamente se encerra numa consulta de telemedicina. Muitas vezes é uma orientação, muitas vezes dá pressa, dá senso de urgência, direciona. Então é algo que para mim veio para ficar, tá? Eu acho que as mecânicas de comunicação vão mudar por completo. É bom a gente tomar um cuidado, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não significa que a telemedicina vai resolver tudo. Não significa que não vai ter outras coisas que a gente vai precisar de telepresença, ou seja lá o que for, né?
A gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que o recurso tecnológico responde tudo. É como o home office. Todo mundo está dizendo que o home office vai resolver tudo. Não é verdade. A gente sabe que 65% das pessoas estão dizendo que tem que voltar para o contato presencial. Resolve, agiliza, conversa, orienta, traz oportunidades de fazer mais coisas, certamente. Mas não elimina ou abole oportunidades que a gente tem da relação presencial. Assim, existem registros mostrando aí que boa parte das cirurgias eletivas, cerca de 60%, foram canceladas em decorrência da pandemia, né? E muitas pessoas que tinham doenças importantes, como câncer, precisariam fazer cirurgias, acabaram postergando. Os hospitais hoje, eles estão prontos para a realização e retorno dessas cirurgias eletivas? Quais os procedimentos adotados? Ou seja, se a pessoa tem uma cirurgia para fazer, ela pode fazê-la tranquilamente hoje ou ainda o momento requer cuidados e é melhor aguardar? Olha, essa já é a terceira onda. Nós estamos discutindo aí os efeitos das doenças crônico-degenerativas, né? E as cirurgias entram nisso, porque grande parte é para resolver problemas crônicos, né? Os hospitais estão se preparando para isso, já estão preparados. No caso do Einstein, por exemplo, nós separamos os fluxos, nós criamos rotinas de admissão, nós passamos a realizar PCR antes do paciente entrar num procedimento cirúrgico. Então, as organizações estão se montando, estão se aprimorando mediante os cuidados gerais. Existem alas separadas para pacientes que têm Covid, existem fluxos, são fluxos não competitivos, alocou-se pessoas dentro de uma lógica de atendimento. Por quê? Porque nós não podemos permitir que essas pessoas que têm as suas urgências em suas vidas sejam prejudicadas. E, portanto, já existe hoje infraestrutura para dar conta daquilo que é mais necessário, que é cuidar daquilo que não é só a Covid. Doutor Cláudio, pelo que nós temos também acompanhado aqui no Especial Saúde, entrevistas, né, com outras personalidades da área médica, 3 pontos são decisivos, né, justamente para se contrair o coronavírus: boca, nariz e olhos, que é a sua especialidade. Você é um oftalmologista brilhante. Então, que orientação você pode passar em relação, né, justamente a se preservar em relação a esse contato com o mundo externo que os olhos podem ter e efetivamente evitar, então, a contaminação? Olha, contaminar, na verdade, pelo olho é muito raro, pode acontecer. 1 a 2% das pessoas têm conjuntivite quando apresentam o quadro do coronavírus. A questão é a seguinte, quer dizer, o olho é um ótimo repositório para o vírus ficar. Então você pode, de repente, acometer, coçar o olho, ficar o vírus, você pode depois inalar isso, né? E, na verdade, não pode esquecer que a conjuntiva do olho, ela se comunica com o trato respiratório. Então, pode representar um vetor, uma porta de entrada para a gente poder apresentar o quadro da Covid, né? Então, o cuidado, e aí principalmente para as pessoas, é que tal da distância social. Então, a própria máscara e manter contato, não passar as mãos nos olhos, não coçar o rosto, né? Passar álcool gel. Quer dizer, por quê? Porque tem chance de a gente eventualmente se contaminar por aí. Agora, quem está no ambiente hospitalar, é mais importante usar os equipamentos de proteção individual. Agora, lembrar sempre o seguinte: quando você usa máscara, né, o que você está fazendo? Você está protegendo o outro em relação a você. Assim como o outro deve usar a máscara para proteger ele de você. Ou seja, quando a gente coloca gotículas, é aí que a gente contamina as pessoas. E aí tem até trabalhos que mostram tamanho de projeção, velocidade com que vão as gotículas. Então, é uma situação que ela é desagradável, não é agradável ficar com máscara, né? A gente tem que manter a máscara, tem que manter a distância social, né? Porque, de fato, é por aí que a gente transmite o vírus. Certo. Cláudio, se fala muito em gasto para a saúde. Agora, hoje, tem recurso para financiar justamente a saúde privada, precisando importar máquinas, equipamentos? Tem dinheiro para investir justamente na melhor formação, montagem desses grandes centros de saúde mundiais nos hospitais? Depende, de novo, é uma pergunta de várias respostas, né? Primeiro, que a gente está hoje numa situação, a gente está falando muito de medicina crítica, medicina intensiva. Tá? Mas a gente tem que lembrar que 90% dos problemas de saúde se resolvem em atenção primária com coordenação do cuidado. Então, primeiro, a gente precisa botar uma ordem no sentido de
alocar adequadamente o paciente naquilo que de fato ele precisa, né? No momento de crise que a gente está discutindo o recurso de terapia intensiva, sobre essa ótica, lógico que a gente está sentindo desprotegido, né? Mas dentro daquilo que é o cotidiano, eu acho que a gente tinha recursos insuficientes para isso. A gente vinha alocando nossos recursos de forma equivocada, tá? A gente estava abrindo mais hospitais e cuidando menos das pessoas. A gente estava trabalhando mais com recursos de alta complexidade e engajando menos os pacientes. Então, este entendimento a gente tem que levar que essa é a nossa rotina. Não é a pandemia e medicina crítica que é o que a gente mais precisa. É lógico, situação de emergência, aí a situação muda muito, né? Mas se a gente olhar, estava internando até gente com pneumonia sem necessidade, né? Tinha gente fazendo aí procedimento cirúrgico, deixando internado paciente que não precisava. Então, esse lado a gente tem que olhar, para de repente não pecar pelo excesso e aumentar o desperdício em vez de aumentar a eficiência. Ótimo. E em relação à volta às aulas, então, quais são as medidas adotadas, né, de práticas sanitárias e de segurança que são passadas para os pais a ponto deles terem, na realidade, a aderência de permitir os filhos retornar às aulas? Estamos no momento certo de retorno às aulas, porque algumas experiências fora do Brasil, como na França, Alemanha, em outros países, abriram e depois tiveram que fechar as escolas. A gente entende a real necessidade da abertura das escolas, as crianças estão em casa, estão com crise de ansiedade, estão ociosas muitas vezes, não está tendo uma aderência nos estudos. Mas assim, a gente não tem segurança de liberar os filhos. Eu tenho 2 filhas, eu não me sinto segura de liberar. Veja, tá, nós temos há muito tempo um discurso dentro e fora de governo, independentemente de governo e de qualquer espaço, que a educação é tudo, né? Então, existem medidas que são medidas gerais. Uma delas é o uso de máscaras, né? Outra delas, a utilização de álcool gel. Nós sabemos que crianças têm uma propensão menor a desenvolver o quadro da Covid. Agora, logicamente que existem aqui situações que vão ter que ser montadas. Tá? Por quê? Porque a alternativa que vai servir para o jardim da infância não é a mesma alternativa para um grupo de colegial. Um jovem de 16, 17 anos entende perfeitamente o que ele pode e o que ele não deve fazer no ambiente escolar. Quer dizer, aliás, às vezes são mais maduros que os próprios adultos. Quer dizer, os jovens são mais conservadores em alguns aspectos. O que a gente não pode fazer, Lúcio, é postergar esse assunto. Doutor Cláudio, queria que você contasse para a gente qual foi a maior transformação que o Cláudio Lotenberg sentiu nesses tempos de pandemia, como entrou, como ele está hoje, né? E só rapidamente uma passagem curiosa, eu levei o senhor Mário Gazin, que foi um dos meus biografados, né, que é na mesma linha do senhor Samuel Klein, né, do Alto Varejo, para se consultar com você no Albert Einstein, né? E ele falou, mas esse é o presidente do Einstein, ele está, né, aqui clinicando. Como ele consegue ser presidente de uma entidade como o Einstein e manter ainda uma agenda de clínica? Então, eu queria que você também explicasse isso, contando dessa transformação. Para mim, o meu grande diferencial enquanto gestor é que eu era médico. Isso me ajudou muito, porque me ajudou sempre a estar medindo a temperatura daquilo que o paciente precisa. Me fez ser um gestor mais humano. E, inclusive, o fato de ser um gestor me ajudou a ser um médico mais objetivo, mais direto, mais eficiente. Então, é uma mescla muito interessante. Eu acho que essa pandemia me fez me transformar num ser mais reflexivo. Eu acho que entender mais a carência humana, o quanto que, às vezes, um abraço é mais forte, mais significativo que tantas outras medidas que a gente, eventualmente, acredita que tem muito mais valor. Mostrou o quanto nós, no fundo, somos carentes, o quanto que nós dependemos uns dos outros. E que a solidariedade é, na verdade, o grande cinturão que, no fundo, nos ajuda a superar as dificuldades. Não existe instrumento legal, não existe instrumento econômico que possa superar a solidariedade. Tive momentos de grande emoção e talvez o momento mais emocionante foi justamente quando nós fomos tratar do fechamento do Hospital de Campanha do Morumbi, Pacaembu, que, na verdade, consagrou um time unido, trabalhador, que é essa família, a família do Hospital Israelita Albert Einstein. Queria muito agradecer, Elias, pelo convite, dizer que é um prazer enorme estar com vocês, gente qualificada, gente diferenciada, e aquilo que eu puder colaborar sempre,
sempre vou estar à disposição de vocês. Perfeito. Muito Cláudio, obrigado olha, mesmo pelo gentil convite. A saúde pública, agora o senhor se filiou ao DEM em abril deste ano, a saúde pública está de braços abertos, porque precisa de mentes assim para poder ajudar, com certeza. O Especial Saúde está aberto para você. Elias. Olha, parabéns também pelo ano de 65 anos, aqui, esse ano que se completa 65 anos de história, o Albert Einstein, parabéns, né, para toda a comunidade, em especial para vocês que fazem um trabalho brilhante lá. Muito obrigado, Dr. Cláudio. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Elias, Obrigada. Um grande abraço a você e outro para a Lúcia. Obrigado. Obrigada. Igualmente. Este, então, Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho da Sociedade Beneficência Israelita Brasileira Albert Einstein e do Instituto Coalizão Saúde. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.